O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 7, a partir do versículo 14 até o final do capítulo 11. Nós vamos conversar hoje sobre a teologia das pragas. O que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Nós tivemos agora essa pandemia, o coronavírus, e há muitas interpretações que foram dadas sobre a origem, sobre o propósito, e um monte de coisa. E eu queria, à luz da palavra de Deus, dar algumas diretrizes aqui para vocês e estudarmos também o significado dessas 10 pragas do Egito. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. Então, do capítulo 1 até o capítulo 14, você vai ver Deus tirando o povo do Egito. Do capítulo 15 até o capítulo 40 de Êxodo, Deus vai tentar tirar o Egito do coração do povo de Deus. Tá certo? Então, se do capítulo 1 até o capítulo 14 se trata de libertação, do capítulo 15 ao capítulo 40, nós vamos estudar santificação. Deus dando a lei, Deus vindo habitar no meio do seu povo através da construção do tabernáculo. Nós já estudamos aqui os capítulos de 1 a 6, onde nós vemos o início da multiplicação, do crescimento de Israel após a morte de José em Gósen. Depois, quando José morre, e também Faraó, que conhecia José, ele morreu, outros faraós foram levantados. E durante 430 anos, o povo viveu ali sob a escravidão. Então, após 430 anos, Deus vai agora fazer a libertação. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, Deus vai preparar o libertador. Você vai ter a história de Moisés. 40 anos ele achava que era alguém, 40 anos ele achava que não era ninguém. E 40 anos ele aprende que Deus usa o Zé Ninguém. É desse jeito. 120 anos dividido na vida de Moisés dessa maneira. Então, aqui no capítulo 7, começam as pragas. E o que significa a palavra praga na Bíblia? No hebraico, tanto no grego, a palavra praga significa epidemia, peste e pestilência. Alguns pontos básicos sobre esse assunto na palavra de Deus, eu queria colocar aqui pelo menos 5 pontos que eu acho que são importantes. Primeiro, toda praga tem origem em Deus. Preste atenção, quem abençoa e quem amaldiçoa também é Deus. Bênção e maldição procedem de Deus. Só um exemplo, veja lá por favor em Gênesis, capítulo 12, versículo 17. Quando Abraão foi morar entre os egípcios, e ele negou a sua relação com Sara, e quase o rei do faraó Egito faria uma besteira. Mas lá, Gênesis capítulo 12, versículo 7. O que diz lá? 12, 7. Vamos lá? Não, desculpa, gente. 12, 17. O que diz? Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher. Então veja bem, quem foi que puniu? O Senhor. E você, todas as vezes que olhar para esse assunto, lá em Joel, em outros textos da Bíblia, você vai descobrir que toda praga ou procede de Deus ou tem a permissão dele para que ela venha. Tá certo? Segundo lugar,
geralmente a praga vem como juízo, como julgamento de Deus. Você vai descobrir, por exemplo, nesse estudo de hoje, das 10 pragas do Egito, que Deus está julgando o Egito e está mostrando para o Egito que Ele é Deus. E que aquilo que eles fizeram com o seu povo, com o seu filho Israel, durante todos esses anos, vai receber agora a justa recompensa de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. Quando Salomão vai consagrar o templo a Deus, ele faz aquela oração, Deus se revela a ele. 2 Crônicas 7, 13 e 14. Vamos ler juntos aí para você compreender o que está no texto bíblico. Diz o quê? Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Então quem encerra os céus, quem não manda a chuva, quem manda a praga, o gafanhoto, quem é? Deus. E Ele manda justamente porque o povo de Israel está em rebelião contra Ele. E com toda certeza, quando Deus manda esses julgamentos, o povo de Deus ora. Você acha que o povo orou muito para não morrer de Covid agora? O que você acha? Hein? Quem nunca orou, orou. Então, muitas vezes Deus manda uma praga, um juízo, para produzir em nós o quebrantamento, a conversão. Nós vamos aprender também, estudando as pragas do Egito, que Deus, Ele manda as pragas para destruir os nossos ídolos, aquilo que nós confiamos, aquilo que está, de uma certa forma, tomando o lugar de Deus na nossa vida. E nós vamos, ao estudarmos as 10 pragas, passarmos por elas, vocês vão descobrir que cada praga daquela tinha como propósito a desmoralização de um deus, ou dos deuses egípcios. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Vamos lá para Lucas capítulo 21, versículo 11. Você que já está vacinado, está com passaporte aí já. Lucas 21, versículo 11. O que diz aí? Vamos ler? O que diz? Haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas. Então, uma boa notícia, até Jesus voltar, vai ter peste, tá? Vai ter epidemia, vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter guerra. Então, se você está vacinado agora, tudo bem, mas vai vir mais. Até Jesus voltar. Então esse assunto precisa estar bem resolvido na cabeça da gente. Tá certo? Agora, vamos para Êxodo. E a primeira pergunta que você deve fazer para o texto das pragas que começa em Êxodo capítulo 7 é: havia razões para que Deus libertasse o povo dele através das 10 pragas? Ou seja, por que Deus não tirou o povo do Egito sem usar as 10 pragas? Obrigado pela resposta, foi profundo. Mas é uma pergunta que você tem que fazer para o texto. Por que Deus, na sua soberania, né? A gente não explica por que Deus mandou Jesus para nos salvar. Tem todo um pano de fundo. E eu encontro no texto, né? Porque os comentaristas inventam muitas coisas. Mas lá no capítulo 4 de Êxodo,
verso 22 e 23. Começa do 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o meu povo, ou o povo. Versículo 22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-los ir, eis que eu matarei teus filhos, o teu primogênito. Aqui nós encontramos que Deus mataria com a última praga a Faraó, porque Faraó se recusaria a deixar que o povo fosse para a terra prometida, ou que o povo saísse do Egito. Você vai descobrir que as 9 pragas, elas têm um propósito. E a última praga está justamente no contexto da libertação. Vamos ver depois. Mas você observa aqui que é filho por filho. Israel é meu filho. Você não vai deixar sair meu filho? Eu vou matar o seu filho. E eu vou fazer isso para mostrar que Israel tem dono. Israel é o meu povo. Segundo, Moisés e o povo veria a manifestação do poder de Deus em cumprir a sua aliança. Veja lá, Êxodo capítulo 6, versos 7 e 8. Ele diz assim: tomar-vos-ei, pois, meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que tiro debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então, primeiro, tinha um propósito para Faraó, tinha um propósito agora para o povo de Deus, explicar para o povo de Deus que ele era o Deus da aliança, que ele não abandonou esse povo nesses 430 anos, e que ele vai cumprir agora a promessa de levar o povo à terra prometida. Terceira coisa importante que nós aprendemos no texto, está no capítulo 7, versículo 5. 7, 5. Vamos lá, juntos, o que diz? Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os... Então não foi Faraó que deixou o povo ir, foi Deus que tirou, tá? Foi Deus que tirou. Mas aqui ele vai fazer isso e vai usar as pragas para mostrar para os egípcios todos e para o mundo de então que somente ele é Deus. Somente ele é o Senhor. Mas lá, no capítulo 9, versículos 14 a 16, tem algo interessante também que a narrativa das pragas traz para a gente. Êxodo, capítulo 9. (14 a 16) diz assim: pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, e o teu povo com pestilência teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então Deus vai usar as 10 pragas para mostrar para o povo que ele é um Deus o quê? Incomparável. Um Deus singular. Ele diz claramente aí: para que saibais, no versículo 14, que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Tudo bem, irmãos? Quem está dormindo, levanta a mão. Está dando para acompanhar?
É porque eu não posso atropelar o texto. Eu tenho que ir devagar, né? Então vamos começar as chamadas 10 pragas. Vamos começar no capítulo 7. A primeira praga, o Nilo se torna em um rio de sangue. Verso 7, capítulo 7, de 15 a 18. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferireis as águas do rio, e se tornarão em sangues. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Existia 2 deuses muito velados e adorados pelos egípcios. Um era Apis, o deus boi, o deus reprodutor, o deus da fertilidade. E havia Ísis, que era o nome de uma deusa que foi dada para o Nilo. Então o Nilo, o rio Nilo, para o povo egípcio, era um deus, era um ídolo. Eles adoravam o Nilo, porque quem teve a oportunidade de já estudar geografia ou ter ido lá, você vai descobrir que toda a cultura, né, toda a vida, a alimentação, gira em torno do rio Nilo. Desde o delta lá em cima, descendo, você vai descobrir esse aspecto. Então, ao transformar as águas em sangue, ele está dando uma lição aqui. Ele está dizendo que nem Apis, nem Ísis poderá proteger o egípcio de Deus. Vocês estão entendendo? Então, veja lá, por favor, que nesse milagre Moisés usa o quê? O bordão. Ele toca com o bordão nas águas. Mas veja no versículo 22 e 23, que isso é muito importante para você entender cada praga. 22, 23, diz aí: porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Então o que aconteceu? Os magos dos egípcios fizeram um milagre semelhante. Então Faraó disse: não, o que esse Deus de vocês faz, os meus magos aqui também realizam. Ele não somente endurece o seu coração, mas ele desconsidera aquilo. Desconsidera. A reação dele é de desconsideração para com Deus e para com o recado que Deus estava mandando. Capítulo 8, versos de 2 a 6, nós temos a segunda praga, que é a praga das rãs. Das rãs. Vocês, mulheres que estão aqui, gostam de rã no banheiro ou não? É? Pois essas rãs tomaram todo o egípcio. Por que rã? Vamos lá. Capítulo 8, versos 2 a 6, Deus diz: se recusares deixá-lo ir, eis que castigareis com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, sobre o teu leito e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. É rã demais. Aonde eles iriam, tinha rã. Né? No trabalho, em casa, na cama, na cozinha, no banheiro.
Era muita rã. Então houve assim uma praga de multiplicação de rãs. E vocês já ouviram um coral de rãs cantando, não? Entra na internet e escuta. Eu escutei essa semana. É muito interessante. Mas vejam que o texto, ele tem um sentido. Por que rãs? Havia um deus chamado Requete, que ele era considerado pelos egípcios como deus do nascimento ou da fertilidade. E esse deus, o ídolo era uma cabeça de rã. Tá certo? Quem é sagitariano aqui? Pois é, sagitariano é corpo de jumento, né? Então, a ideia lá é que o deus Rã, o deus da fertilidade, o deus se voltou contra o povo. Aquilo era uma desmoralização desse ídolo. Vamos pensar aqui, por exemplo, nós aqui, vamos pegar a pandemia, né? Coronavírus. Quais são os nossos ídolos hoje? A ciência. É isso? Conhecimento humano. Um dos deuses nossos hoje é o dinheiro, a economia. Quantas pessoas morreram? Quantas vidas foram ceifadas? Quantos bilhões foram investidos e ninguém sabe quem é esse coronavírus? Ou seja, um vírus só colocou de cócora todo mundo e destruiu aquilo que nós achamos que é a solução para os nossos problemas. Vocês se lembram que antes da Primeira Guerra, Grande Guerra Mundial, a ciência tinha dominado o mundo. De tal maneira que influenciou também a teologia, e teólogos disseram que teriam que tirar os milagres da Bíblia, desmitologizar a Bíblia, porque a ciência tem resposta para tudo. Aí veio a Primeira Guerra, Grande Guerra Mundial. E o homem viu que o conhecimento científico foi usado para tirar vidas humanas. Alguns anos depois veio a Segunda Grande Guerra Mundial. E aí surgiu um movimento filosófico chamado o existencialismo. Porque eles descobriram que a vida não tinha sentido por causa da existência da morte. Então Deus, ele vai mostrando através das pragas aqui, ele vai destruindo, né, o panteão de deuses egípcios. E desmoralizando, porque nenhum daqueles deuses poderia deter a ação do Eu Sou, do Deus Todo-Poderoso. Ninguém poderia impedir que o Deus de Israel tirasse Israel do Egito. Vamos lá. Veja no capítulo 8, versículo 8, que depois da praga das rãs, 8:8, o faraó faz uma promessa falsa. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e lhe disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. O que Moisés fez? Moisés orou, as rãs morreram, mas faraó não cumpriu o que ele disse aqui. Ore para que a gente se livre das rãs e eu deixarei ir o povo. Mas ele mentiu. Ele mentiu. Terceira praga. Quem já teve piolho aqui, levanta a mão. Na infância. E tinha um remedinho branco, uma latinha, que botava na cabeça. Aquele fedia. Agora pensa numa praga de piolho. Não é uma quantidade pequena. Tomou toda a nação. Diz o texto, vamos ler lá para você ver.
8, 16, 17. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Então, os piolhos, eles surgiram do pó da terra, ou seja, a quantidade era imensurável. E diz: fizeram assim Arão, estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. Havia piolho nos homens e nos gados. Aí veja no versículo 19, o que é que diz aí? Vamos ler juntos. Então disseram os magos a Faraó: isso é o quê? O dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, é muito interessante a gente observar essa questão das pragas e do trabalho que Deus vai fazendo no coração de Faraó. Ele vai endurecendo. E eu e você precisamos aprender isso, como está lá em Provérbios, né? Que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Então eu orei hoje cedo para Deus mexer no coração do Putin lá. Já estão pagando 5 milhões de dólares pela cabeça dele. Eu vi hoje tem 11 mil soldados russos que já morreram. E agora você imagina a população. Né? É um negócio insano. Insano. Estava assistindo uma reportagem onde o pessoal começou a guerra, o cara pega uma mala e sai andando. Deixa tudo. É uma loucura. As crianças, as mulheres. Vamos lá. Sete era Deus do deserto. Por isso que os piolhos, eles foram feitos a partir do quê? Do pó. Vocês não imaginam, o egípcio, ele adorava o deserto. Eles achavam que o deserto era um Deus. Então essa praga na pedagogia divina significa: o Deus de vocês se transformou em piolhos e trouxe malignidade para a vida de vocês. Quarta praga, a praga das moscas. Misericórdia. Vamos lá para o 20, 23. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Aí vem um detalhe muito importante. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja o quê? Enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Então, essa praga das moscas aqui, ela foi uma praga bem direcionada, foi exclusivamente para o povo egípcio. Gósen era a terra que ficava do lado. Então a praga que aconteceu no Egito não veio sobre o povo de Deus. Por isso que nós recitamos sempre o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, hein? Sobre a sombra, hein? Descansará. Aí você vai dizer: ele é o meu Deus. Aí quando começa as bênçãos lá, diz assim: praga nenhuma chegará a tua tenda. Quem é que pode proteger a gente de praga? Deus. E quando Deus permite que uma praga nos alcance, é porque Ele está com saudade da gente, quer levar a gente para junto dEle. Então, é uma palavra de consolo para os irmãos que nós perdemos aqui na igreja, em outros lugares, familiares, queridos, crentes,
que estão com o Senhor. Porque nenhuma praga poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tá certo? Mas vamos lá. As moscas. E aí, a segunda série. A primeira série, o Nilo se torna em sangue, rãs e piolhos. Agora moscas, morte do gado e úlceras. Essas três aqui serão sem vara. Ele não vai tocar em nada. O que significa as moscas? Havia um deus egípcio chamado Vatite. Vatite, assim. Simbolizado pelas moscas. Então, a ideia aqui é que esse Deus se voltou contra o povo egípcio. Irmãos, quando nós fomos para o sertão, há uns 15 dias atrás, dormimos lá num hotel de posto de gasolina, e no outro dia cedo nós fomos tomar café. Mas nós não tivemos condições de tomar café, estava tudo cheio de mosca. Era ovo com mosca, macaxeira com mosca, banana com mosca. O Zé Francisco, que não está enxergando bem, foi lá pegar uma banana, disse que a banana estava toda pretinha. Eu falei, não, isso é mosca. Rapaz, não existe mais nada mais que gera asco na gente do que mosca. E a mosca aqui tomou conta. E eu fico imaginando que essas moscas, elas tinham um propósito. Elas foram bem dizer, a mosca perturba, né? Não tem a música, eu sou a mosca que perturba. Isso é a teologia da praga. Não existe coisa mais irritante do que mosca. Vamos lá. Essa quarta praga leva novamente, veja lá no 8:25, a Faraó a fazer uma promessa falsa. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios aos vossos deuses nessa terra. Ele disse, respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Quando Deus disse que ia tirar, ele disse, e neste monte me servireis. Nenhum sacrifício a Deus seria feito no Egito. E Faraó disse, não, se vocês sacrificarem esse Deus aqui, eu vos deixarei. Mas Moisés disse, não. Vamos lá, irmãos. Está meio monótono na aula, mas eu reconheço, viu? Não tem vídeo, não tem gelo seco, mas vamos lá. A quinta praga, a morte do gado. Capítulo 9, versos de 1 a 5. Disse o Senhor a Moisés, apresenta-te a Faraó. E diz, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência, o quê? Gravíssima. Ele dizia, e eu vou também proteger os rebanhos de Israel. A terra de Gósen era a terra de criação de animais, de pecuária. E veja no versículo 5 que o Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. Dando a oportunidade para que Faraó se arrependesse. Ele não se arrependeu. E ele constatou no versículo 7 que o rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o quê? O povo. Veja que Deus está trabalhando no coração de Faraó, e vai, para a gente entender depois a última praga, a praga do primogênito. A morte do gado tinha um ídolo, Actor, que era um deus que protegia os animais, cuja cabeça era uma cabeça de vaca, de boi. Então esse Deus que era adorado, você sabe que até hoje
na Índia, os animais, o boi, a vaca, eles são considerados deuses, eles são criados soltos, são reverenciados. Mas esse Deus não protegeu o rebanho do Egito da praga que Deus havia enviado. Sexta praga, úlceras. Úlceras. Capítulo 9, versos 8 a 12, vai mostrar aí. E então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza do forno, e Moisés atire para o céu diante de Faraó. Elas se tornarão em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. E eles fizeram isso. O que é que isso significa? Havia uma deusa muito querida entre os egípcios, que era a deusa das doenças, Sekhmet. E havia também Sunu, que era chamado o deus da peste. Então, ao enviar essa praga, Deus está destruindo a reputação desses dois ídolos que não puderam proteger o povo. 9:12, qual foi a reação? Grife na sua Bíblia, diz assim: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito o quê? A Moisés. Quer dizer, Deus estava no controle de tudo. No controle de tudo. Vamos adiante. Chuvas de pedras ou de granizo. Está lá 9, 18 a 35. 9, a partir do versículo 18. Diz o que lá? Eis que amanhã por esse tempo farei cair uma grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Irmãos, foi uma chuva o quê? Incomum. O que é que isso significa? Os egípcios, eles adoravam o céu. Não somente o céu, mas as estrelas. E havia um Deus para isso, Deus céu, né? Que era chamado de Nut. E também o Deus Osíris, que era o Deus da agricultura. Assim como Baal era o Deus da fertilidade, Osíris, ele é chamado do Deus da agricultura. E essas chuvas de pedras vieram destruir o quê? Todas as plantações. Então, toda a agricultura foi perdida e esses deuses não puderam proteger o povo egípcio. Qual foi a resposta de Faraó? 9:28. O que diz lá? Então, Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhe disse: esta vez pequei. É muito cara de pau, né? O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedra, para que saibais que a terra é do Senhor. Moisés fez isso. E no versículo 35, o que diz? E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Deus tinha dito a Moisés: eu vou fazer todas essas pragas e ele não vai deixar ir. Mas tem uma coisa que vai amolecer o coração dele, que é a última praga. Depois tem a praga dos gafanhotos, 10, de 3 a 13. Novamente para desmoralizar Nut, Deus do céu, e Osíris, Deus da agricultura. No capítulo 10, versículo 11, 10, 11. A proposta de Faraó é: não há de ser assim. Ide somente vós os homens e servi ao Senhor.
pois é isso que pedisse. E os expulsaram da presença de Faraó. É muito interessante porque eles queriam que somente os homens fossem e que ficassem os animais, as mulheres e as crianças. Qual foi a resposta do versículo 20? O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Nona praga, a praga das trevas, está aí 10, 21 a 29. O que diz? Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então essa praga também, o povo de Deus foi protegido dela. Ram é o deus do sol, Nut o deus dos céus. Nenhum desses deuses puderam proteger o Egito do Deus de Israel, da praga das trevas. Encerrando, irmãos, aqui o estudo, a exposição das pragas, nós vamos lá entender que no 10, 24, ele diz assim no versículo 24: então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Moisés vai dizer: nós não podemos deixar o nosso gado aqui, porque nós vamos ter que cultuar a Deus, nós temos que sustentar o povo. Versículo 28, 27, 10, 27 em diante. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Então, chegamos à última praga. Veja que no capítulo 11, Deus vai anunciar a 10ª praga. Mas no capítulo 12, Deus vai estabelecer a instituição da Páscoa. Presta atenção, o capítulo 12, 13 e 14 de Êxodo, ele é um tipo do que aconteceu na cruz de Cristo. E vai ficar isso tanto como testemunho para o povo de Israel, como também para os egípcios. Veja que o anúncio está lá no capítulo 11, versículo 4, Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mor, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem jamais haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E aí, meus amados irmãos, Deus vai instituir a Páscoa. Veja que é um parênteses muito importante na narrativa. Do 12, do verso 1 até o verso 28. Deus então prepara esse povo. E Ele vai então instituir a Páscoa, que vai ser a nossa próxima aula. Os elementos da Páscoa. Mas a ideia aqui é que o sacrifício, o cordeiro seria sacrificado, que a casa do povo de Israel teria a marca do sangue sobre o vergão da porta, e Páscoa significa passar. Esse anjo da morte que viria sobre o Egito à meia-noite, onde houvesse a marca do sangue, aquela casa estaria protegida. Isso significa que a proteção está debaixo do sangue
do Cordeiro que foi morto. É o sangue de Jesus que nos protege, que nos purifica, que nos salva. E aí veja no versículo 29, do capítulo 12, depois de preparar o povo para essa última praga, vem a morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Versículo 31, vamos ler juntos? Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, sai do povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois dizia: todos morreremos. Todos morreremos. E chegou a hora de sair. E agindo eu, quem impedirá? E eu acho tão interessante, porque os judeus tomou a sua massa, as amassadeiras atadas, trouxe os seus vestidos sobre o ombro. Por isso que judeu hoje, quando é para fugir, é só com joia, né? Dólar. E Deus vai fazer uma coisa extraordinária. No versículo 36, um fundo de garantia por 430 anos de serviço. Diz aí: e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam. E diz aí, despojaram os... Geralmente o despojo o que é? É quando tem uma guerra e que se vence o inimigo, mas esse despojo aqui foi espontâneo. Certo? Foi um fundo de garantia por tempo de serviço. Por isso que você vai entender que quando vai construir lá no final, a partir do capítulo 25, o tabernáculo, quando Deus manda trazer oferta para o tabernáculo, todo o povo o quê? Contribuiu. Deus não vai pedir para você aquilo que você não tem para dar. Ele preparou o povo. Por que essa última praga? Lembra, volta lá, para o texto de Êxodo, capítulo 4. Deus tinha dito para Moisés: quatro, 22, dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. O que é que isso significa? Significa que Deus, desde o princípio, sabia o que ele ia realizar. E matar o primogênito de Faraó significa interromper o reinado dos faraós. Quem teve o privilégio de ir lá no Museu do Egito sabe que a construção das pirâmides, aquelas peças caríssimas de ouro que eles fabricavam, porque os faraós se achavam o quê? Deuses. Deuses. E só há um Deus na terra, que é o nosso Deus. E Ele cuida de nós, irmãos. Se Israel é o meu primogênito, nós continuamos sendo o Israel de Deus, o primogênito de Deus. Paulo vai dizer uma coisa muito interessante, ele diz lá em Romanos capítulo 8, que em Cristo, por amor de Cristo, nós somos mais que vencedores. Essa palavra no grego, a palavra só,
significa que nós somos imbatíveis por causa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, vamos encerrar as perguntas, depois vocês mandam, tá? Vocês entenderam, irmãos, a aula? Foi chatinha hoje, não foi? Se monótona, né? É porque tem coisa que não dá para inventar, né? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos ter o culto agora às 11 horas. Senhor Deus, nós estamos gratos pela Tua palavra. Essa palavra que mostra que o Teu amor por nós é eterno. E que ninguém ficará impune diante da Tua justiça se prejudicar o Teu povo, se atacar o Teu povo. Muito obrigado porque Tu és o nosso protetor. O Senhor é a nossa rocha, o nosso refúgio em tempos de tribulação. Que o estudo dessas pragas, ó Deus, possa mostrar para mim e para cada um aqui o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos protege. E que o imaginável, o Senhor estará pronto a fazer em nosso favor. Tu és o Deus imutável, Tu és o Deus incomparável, Tu és o Deus singular, único, exclusivo. Tu és o nosso Deus, desde agora e para sempre. Amém.